Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um arranjinho com limões. Aqui nós temos o risco, eu fiz uma composiçãozinha com limões e nós vamos começar pela folha. Então, vamos começar por essa daqui. Eu vou usar uma mistura, tô pegando direto no pincel, ó, verde grama e um pouquinho do azul hortênsia. E eu vou preencher a folha. Olha como ficou, assim, manchadinho mesmo, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. E agora você pode até usar aqui, ó, no pratinho, para pegar bem pouquinho. Eu vou passar um risquinho no meio. E como você percebe, em cada folhinha eu coloco esses tracinhos. Significa o lado para onde você vai puxar a sombra. E aqui, no caso, tava para cima, e nós vamos puxar assim para cima. Você viu que eu coloquei bem pouco, só um pouquinho. Vou colocar um pouquinho, assim, uma sujeirinha no pincel do lado de cá também. Eu lavo o meu pincel e eu vou iluminar essa folha com o marfim. Então, vou iluminar do lado oposto. Se eu passei o sépia e puxei pra lá, eu vou colocar o marfim aqui e vou puxar pra cá. É o lado oposto. Ó, coloco ali e puxo. Não vou ficar alisando muito, porque eu quero preservar a ranhura. E agora eu coloco ali, ó, na pontinha do lado de lá, um pouquinho também e puxo pra dentro. Tá vendo que vai ficar assim, ó, meio manchadinho. Mas olha o movimento do pincel, isso é importante. Pra cá e pra cá. Então, esse daqui sempre vai ficar em forma de V. Olha, desci e aqui subi. Essa folha de cima, aqui, eu vou preencher da mesma forma. É só para dar um diferencial em tons de verde, pra gente não usar as cores puras. Essa folha aqui, ela tem uma metade só tem um lado. Ela tá dobrada. Então, nós vamos pegar, ó, um pouquinho da tinta do sépia e a gente vai passar aqui. Só que a gente já vai fazer o cabinho, tá vendo? Aqui, ó, já puxei o cabinho. Porque ela tá de costas. Então, a gente vê, é um pouquinho mais alto. Ó, eu posso dar uma puxadinha assim. No lado que eu coloquei aquela ranhura. E vou iluminar agora só do lado de cá. Vou colocar aqui um pouquinho de tinta, que eu peguei muita. Aí agora eu vou puxar. Olha, tô trabalhando com o pincel número 4. Aparadinho, né? Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Deixar a pontinha aqui um pouquinho mais clarinha. Pinto mais essa daqui pra você ver. Essa daqui, ela tá por trás do limão. Mas isso não vai interferir em nada. Eu preencho também. Essa folha, ela tá inteira. Só que a metade dela tá embaixo aqui, ó. Ficaria aqui, se a gente imaginar a folha inteira. A gente vai colocar a sombra aqui no meio. Não vou fazer a curva, porque isso está por trás do limão. Então, passo por baixo do limão e vai sair aqui, ó. Vou puxar pra lá. Pra cima. E agora eu vou iluminar de cima pra baixo. Enfim, a gente só vai iluminar esse lado aqui. Aqui é tão pouquinho, ó, que nem precisa.
com o pincel 0, eu vou fazer o acabamento. E eu vou usar o sépia. Vou fazer primeiro nessa daqui, ó. Eu vou passar aqui, aquele risquinho no meio. Eu vou puxar algumas... Ó, tá vendo? Puxei alguns risquinhos partindo do meio. Eu vou fazer um acabamento aqui por fora. Olha, não é um contorno pesado. São alguns detalhes que a gente coloca, algumas pinceladas. Olha só que legal que fica. Tá vendo? Eu não preenchi inteiro o contorno. Esta aqui, eu vou deixar mais certinho essa linha. Eu vou fazer também aquele contorno, que não é um contorno, é só uns detalhezinhos. E vou puxar pra lá, da direita pra esquerda, algumas ranhuras. Essa daqui eu tenho meio aqui e meio aqui. Aqui eu tenho um pedacinho da folha. Olha, acabamentinho aqui. Aqui. Uma pontinha. E eu vou puxar também algumas ranhuras aqui. Nessa aqui de cima, eu vou colocar com o marfim um risquinho em cima do risco de sépia que eu coloquei. Olha, porque essa daqui a gente tá vendo ela pelas costas. Os risquinhos pelas costas, eles ficam mais salientes. Vou fazer esta outra folha aqui e a folha que está por trás, por baixo dos limões aqui do lado direito. Aqui nessa folha eu preenchi, eu puxei aqui, ó, a sombra, coloquei um pouquinho de sombra aqui na bordinha e nós temos uma dobra. Nessa dobra eu vou colocar, olha, o risco tá aparecendo ali. Eu vou colocar um pouquinho de sépia aqui embaixo para fazer a sombra já. Olha só, praticamente já temos a borda dobrada, mas eu ainda vou iluminar com um pouquinho do marfim. A sombra eu fiz aqui, ó, por trás, por baixo. A luz eu coloco assim, ó, por cima. Dou uma leve esfumaçadinha aqui pra cima, porque não precisa encher com o marfim. O marfim tem que ficar aqui na bordinha só. E agora eu vou colocar ainda uma ranhura aqui. E um pouquinho aqui, ó. Tá? Nem vou subir, porque aqui já tem sombra, então não deve encostar os dois. Vou fazer o acabamento também com 0. Agora, nós vamos começar por esse limão que tá aqui no fundo. Primeiro, a cor base dele, que é o amarelo limão, que nós vamos usar nele inteirinho. Olha como o risco aparece muito bem. Antes de pintar, você pode reforçar o teu risco com um lápis 6B, que o grafite dele é mais macio, então vai te ajudar a enxergar. Ó, amarelo limão no limão. Agora o verde grama, eu vou colocar aqui nesse cantinho, com o restinho que sobrou aqui, ó, vou subir meio que pelo contorno. Mas agora eu não vou misturar forte, eu vou misturando assim, ó, dando batidinhas. E assim a gente vai deixar o limão meio crespinho. Tá vendo? Não vai ficar aquela textura lisa.
lembre-se que a tinta deve estar molhada. Se tiver seco, é mais difícil fazer isso aqui. Tá, agora vem aquela partezinha ali, eu coloquei bem acentuado. E eu vou trocar de pincel, eu vou pegar o número 2 aparado. E você pode trabalhar assim, pegar um pouquinho do verde. Ó, aqui temos o cabinho, tá? Pra cima. Aqui nós temos 2 risquinhos. Eu vou passar o verde grama bem em cima do risquinho e vou dar uma esfumaçadinha pra trás. Ó, tá vendo que o do meio aqui ficou aberto, sem sombra. Eu já vou aproveitar e vou colocar o sépia aqui, ó, no cabinho. Eu vou iluminar esse cabinho com um pouquinho do marfim. O pincel tá sujinho de sépia. Eu vou acentuar essa sombra. E agora com o marfim, eu vou colocar bem aqui, ó, no meinho. Eu vou puxar, eu vou fazer uma luz aqui. Evita descer muito com isso, porque essa partezinha não é muito grande. Ó, aqui sumiu, tá vendo? Ó, não tem, eu não levei o risquinho pra baixo. Um pouquinho ali do lado de lá, a parte de cima, bem no contorno. Um pouquinho de marfim, de luz. E um pouquinho do lado de cá. Ó, vai esfumaçando, esfumaciando. Agora eu vou pegar o pincel 0 e vou ajeitar aqui esse cabinho. Ele tem que sair bem certinho aqui, ó. Um pouquinho do marfim para fazer um contorninho ali. Uma pontinha aqui no galinho. Agora, aqui a gente tem que iluminar um pouquinho também esse amarelo. Então, eu vou pegar, olha, marfim, bem aqui na área de luz. E vou fazendo com batidinhas, eu vou espalhando. Vai crescendo. Pode até subir um pouquinho aqui, ó, em cima do verde grama. Aqui tem que ficar mais clarinho. Ele vai dar uma textura. Se você tiver um risco que aqui tenha vários risquinhos, você trabalha dessa forma. Sempre o do meio vai ficar assim para os dois lados. E aqui vai ficando luz, sombra e assim na sequência. O lado de cá também vai ficar luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, sempre nessa sequência. Posso até fechar um pouquinho aqui, ó. Você viu que eu peguei muito pouca tinta para fazer uma base aqui. Pronto, agora eu vou fazer a casca desses dois aqui. Olha, fiz os dois. Aqui eu deixei um pouco mais claro, eu não coloquei o verde grama. Aqui eu tô subindo com um pouquinho de sépia para dar um pouquinho mais de profundidade e de diferença entre os dois. E desse lado aqui, dessa parte também, eu vou colocar uma pinceladinha de sépia. Fazer um pouquinho mais de profundidade aqui. Eu vou preencher essas partes e para isso eu vou preencher com amarelo limão e marfim juntos.
Você viu que os dois estão juntos, até preenchi juntos. Eu vou separar com um pouquinho do amarelo ocre. Ó, eu vou fazer uma ligeira sombra, mas é assim, uma coisa bem pouquinha mesmo, tá? Só pra marcar aqui, ó. Feito isso, eu vou usar o branco. Meu pincel é pequenininho, bem aparado, bem curtinho. Se você quiser, você pode usar o zero também, se você tiver um zero bom. Essa aqui no meio, ó, eu marquei assim com quase que uma estrelinha. Então, você vai preencher isso de branco. E agora, vem uma parte que você precisa deixar bem simétrico. Então, não dá para entortar, é como raios de uma bicicleta. Você vai fazer assim, ó, primeiro, aqui tá o cabinho, né? Então, você vai fazer uma linha de dentro para fora, ó, para cima. Aí, depois você vai fazer aqui, ó, exatamente na metade, pra cá. Você viu que eu não tô deixando aquela linha grossa de tinta? Eu só tô marcando mesmo. Aí, depois você vai fazer uma aqui no meio, outra aqui e outra ali. Tá vendo como a gente, ó, a gente marca o limão, as divisões? Agora, a gente pode até fazer algumas pinceladinhas, que eu vou fazer com o zero, porque agora eu não quero que fique assim grosso. Assim, ó, menores. Isso nos intervalos dessa fatia de pizza aqui. Pinceladinhas. Agora, com o zero, eu vou fazer uma linha aqui em volta. Essa linha é a largura do pincel, ó. Você viu que o meu pincel tá bem carregado de tinta? Bem gordinho de tinta. Daí eu coloco a tinta e vou espalhando. Aqui em cima, eu posso, sem lavar o pincel, peguei um pouquinho do verde grama. Eu posso fazer um contorninho de leve para fora do branco. Ó, sem lavar o pincel, o verde grama não ficou muito forte. Isso. E vou fazer a mesma coisa nessa fatia de cá. Eu vou colocar também um pouquinho do ocre aqui do ladinho. Ó, uma pinceladinha. Eu vou espalhar. Pronto. Agora eu vou trabalhar essa parte do miolo aqui. Esse limão maior, eu vou começar também com uma base de amarelo limão inteiro. Eu quero fazer uma pequena sombra com amarelo ouro. Vou fazer aqui desse lado. Ele vai ficar um pouquinho mais maduro. Ó, usei pouquinha cor. Agora, o verde, eu vou colocar na bordinha. E venho também dando batidinhas, sempre com batidinhas de pincel para cima do amarelo. Pro lado de cá, mesma coisa, eu coloco no contorno. E vou dando batidinhas de pincel. Isso vai misturando a tinta, só que vai ficando mais... deixa aparecendo a tinta de baixo. Você viu que eu tô trabalhando assim, ó, redondo. Quando chegar aqui, você pode fazer aqui, ó, o contorninho. E aqui tem um risquinho, né? Esse risquinho, você vai deixar mais escurinho, ó, aqui pra trás.
E aqui não fecha, ele some. Quando aparecer essa parte do limão, não vai aparecer aquela outra parte ali de cima, porque o limão ficou viradinho. Agora a gente vai iluminar com o marfim. Bem no meio, vou dando batidinhas também. E aqui é só um pouquinho de luz na área clarinha. Olha só como vai ficar. Você ainda pode colocar um pouquinho do marfim, tá vendo aqui que os limões se encontraram? Então, eu fiz a sombra de verde, só que agora eu vou dar umas pinceladinhas aqui, ó, só no contorninho, e daí sumo com essa tinta pra cima do verde, pra mostrar que ele tá por cima, tá? Eu iluminei ali. E com o sépia, só um pouquinho também. Eu vou fazer aqui, ó, no contorno, um pouquinho de sombra. E aqui, nesse ponto. Você viu que eu peguei pouquíssima tinta? Olha, só para dar uma escurecidinha aqui, vai realçar mais. Aqui, acho que foi muito, então eu vou voltar com um pouquinho do amarelo limão para disfarçar, para ficar só mesmo um ligeiro contorninho ali, ó. Aqui em cima, você pode até fazer isso também com o marfim, porque o limão tá sobre a folha, ó. Isso vai ajudar a separar. Só não deixe muito acentuado. O cabinho aqui eu vou preencher com o sépia. Esse cabinho aqui ele vai sair por trás do limão. Eu vou iluminar com um pouquinho do marfim. Esse iluminar é assim, ó, você pega o marfim e vai dando pinceladinhas. De vez em quando, você tá dando pinceladinhas assim, de vez em quando faça algumas assim, ó. Ó, você vai ter um espaço que vai parecer que tá redondo. Acabamentinho aqui da folha, o cabinho da folha, né, que tem que sair do tronquinho. Tá, eu percebi agora, depois que pintei, que esse limão aqui, ele deveria ter ficado um pouquinho mais pra cima, e não ficou. Então, se ele continuar aqui, ele tem que aparecer um pedacinho aqui embaixo, ó. Então, o que eu vou fazer? Não se preocupe que no teu risco vai, tá? Eu vou preencher aqui com o verde folha. Ó, agora o limão vai ficar na proporção correta. E vou colocar um pouquinho do amarelo aqui, só pra mostrar que ele tá por cima. Essa metade, né? Ali. Aqui pode ficar verde puro, porque ele tá por trás de tudo e tá, ali tem sombra, mas a gente precisa daquele pedacinho. Tá quase seco. Eu vou iluminar de novo aqui com um pouquinho do branco. Aqui também com um pouquinho do branco. Posso até dar umas pinceladinhas assim. Agora com o pincel número 8, eu vou pegar, olha, uma pinceladinha de água. Eu vou colocar um pouquinho de azul hortênsia aqui. Azul hortênsia que eu usei também para fazer a folha, né? Vou dar uma diluída. Eu vou colocar um
pouquinho dessa mistura nos cantinhos, fazendo batidinho também. Não vou esfumaçar muito. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, você coloque a tinta, quase que preenchendo, que aqui tá dentro, é uma entranha. Quando chegar aqui assim, você já vai limpando o pincel, ó. Aqui nem precisa passar, tá? Aí não precisa fazer a volta lá, não. É só mesmo aqui, ó, no centro do trabalho que a gente põe o fundo. Aqui vou descer um pouquinho com azul até a linha. Aqui também vou pôr um pouquinho aqui no canto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o amarelo ocre. Ó, nem lavei o pincel. E eu vou colocar o amarelo ocre aqui embaixo. Só que aqui eu não vou fazer assim batidinho. Aqui eu já vou fazer linha, seguindo essa orientação aqui do risco que eu deixei. Não precisa crescer muito. O tamanho da linha aí do risco já é suficiente. Se por acaso, aqui ó, tem um elemento, uma folha que tá um pouquinho mais abaixo, eu coloco a base nela, eu não preciso levar essa linha atravessando o trabalho todo, eu posso deixar só aqui embaixo mesmo. Tá, e pra finalizar, um pouquinho do sépia, também aguadinho. Agora sim, só na linha do trabalho aqui, ó. Não é para preencher em cima do ocre. Aqui na base. Aqui, ó, embaixo da folha. Vou até fazer todos os cantinhos, ó, nem vou preencher inteiro. Só os cantinhos. Aí a gente puxa um pouquinho, limpando o pincel. Eu vou subir um pouquinho com o sépia, olha, em cima do azul. Só que no cantinho. E no cantinho de cá, claro. Você viu que eu nem cobri totalmente o azul ali. E aqui tem que ficar bem grudadinho. Um pouquinho de sépia aqui nesse cantinho, mas só um pouquinho. E um pouquinho aqui. Pronto! Concluímos mais um trabalho. Espero que você tenha gostado de fazer os limões. Espero que tenham gostado dessa aula, que aproveitem bastante. E esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima!